Boa tarde a todos. Eu estou aqui em representação do Archiving Initiative, apesar de ser uma empresa Keep Solutions, mas somos parceiros nesse projeto, nessa iniciativa, que já não era um projeto. E, portanto, é nesse papel que eu estou aqui a representar. Eu sei que já estamos adiantados, já devemos ter terminado, né? Temos mais meia hora de discussão, eventualmente. Por isso eu vou tentar ser muito breve e vou saltar à frente alguns slides, porque, de certa forma, as apresentações anteriores já tocaram nesses assuntos. Em matéria de contexto legal, eu não vou falar disto, porque o candidato explicou muito melhor de forma que conseguiria explicar. Portanto, a ideia é que existe aqui um conjunto de regulamentos que tem a ver com a classificação, avaliação, eliminação e conservação de informação. Fala também de planos de preservação digital e já existe um conjunto de portarias, portanto, de disposições legais que determinam o que fazer a informação digital nos contextos da área normativa do mar, do porto, falamos também da justiça, da administração local, etc. Estes são apenas alguns exemplos, mas há muitos. E quando estamos a falar de aplicar estes regulamentos na prática, que sistemas é que nós estamos a falar? E, na minha opinião, acho que há dois tipos de sistemas que nós devemos considerar. Por um lado, não é curioso que toda a gente apresentou esta imagem, não foi de pausa. Não foi mesmo. Eu acho que há dois sistemas. Sistemas de gestão documental, e temos aqui várias empresas que representam esse tipo de sistemas, têm uma vantagem em relação aos outros. Os sistemas que eu chamo aqui de gestão de processos de negócio. Os primeiros têm classificação de documentos, que já estão, em princípio, alinhados com as portarias, têm ferramentas de avaliação e seleção introduzidas dentro do sistema, têm provavelmente mecanismos de exploração já incorporados também. Os sistemas de gestão de negócio não têm nada disso. Portanto, é mais difícil este. E é um pouco neste tipo de sistemas que entram os planos de preservação digital. Os planos tentam olhar para dentro destes sistemas, tentam cruzar a informação que circula dentro destes sistemas com as portarias e tentar perceber agora o que é que vamos fazer a essa informação e definir um plano para isso. Portanto, caracterizando cada um deles, eu acho que é mais ou menos óbvio é que cada um destes tipos de sistemas fazem, mas só para termos um exemplo, os sistemas de gestão documental têm aqueles mecanismos de tramitação, classificação, avaliação e seleção, portanto, essa parte toda que tem muito a ver com a gestão da documentação em si, portanto, são arquivos efetivamente correntes, e os outros sistemas não são. Por exemplo, no sistema de faturação não tem estas características. No entanto, também tem informação que é de conservação, alguma dela. Isto é só um exemplo. Conservação não tem muito bem. Há 14 anos, não posso ver. Mas aqui a lógica é que, em termos de especificidade, estes são genéricos, podem ser aplicados a vários contextos, enquanto que estes são muito específicos de determinados tipos de negócio, determinados processos de negócio. Em termos de classificação da informação que está lá dentro, neste caso é explícita, o próprio utilizador diz este registro que aqui está, ou este documento, para usar uma linguagem mais arquivística, é da classe 800.30. Não sei o quê, enquanto que neste tipo de sistemas a classificação é implícita. Não existe uma classificação associada a um registro ou a um documento dentro daquele sistema, mas a gente, dado o tipo de informação que lá está, segue o tipo de classificação que ela deve ter. É implícito. E, portanto, o que é que nós fazemos quando a portaria nos diz que determinada classe de informação é de conservação permanente? O que é que nós fazemos a isto? E o que o Moreca nos diz? O Moreca é sempre uma fonte de inspiração, apesar de já ter 14, 15 anos, e é uma coisa assim super pesada de ler mesmo. Mas tem muitas verdades lá dentro inscritas. E uma das coisas que lá diz é que um sistema de informação deve cumprir com o princípio da transportabilidade. O que é que isto quer dizer? Que deve incorporar qualquer tipo de mecanismo que nos permita transferir os registros, os documentos de arquivo, os seus metadados, as relações contextuais, etc., para outro sistema, seja um sistema da mesma natureza ou por um sistema que seja, por exemplo, um repositório digital ou AIS, como já foi aqui referido. Para quê? Para que a informação não fique prisioneira desse sistema de informação. Okay? Quando dizemos prisioneira, é tipo, se a gente perder o sistema de informação, muitas das vezes perdemos a informação que está lá dentro. Porque as regras de negócio, a maneira como a informação está armazenada, dificultam o acesso a ela. Okay? Não temos grandes mecanismos de extrair lá a informação, caso isso não esteja salvaguardado.
Do outro lado, do lado dos repositórios digitais, temos um conjunto de valências que geralmente estes sistemas de gestão do negócio, processos de negócio, não têm. Que é ter uma missão muito específica de garantir o acesso continuado à informação. Outros sistemas não têm essas preocupações, nem têm que ter. Nem têm que ter. Esse é aquele ponto importante. Porque o foco de quem desenvolve esses sistemas é garantir que esses sistemas são dinâmicos, no sentido em que se adaptam a alterações dos processos da organização, alterações orgânicas da própria organização, novos regulamentos que afetam aquela área de negócio, sei lá, usabilidade, está sempre a mudar. Antes era muito Windows Desktop, agora é tudo web, e daqui a nada é tudo mobile, e daqui a nada nem é nada, é inteligência artificial e a gente fala para o telemóvel e pelo responde. Portanto, as interfaces vão mudando com uma dinâmica que na área do arquivo definitivo não muda com tanta dinâmica. Portanto, as preocupações são diferentes. Isso é um ponto muito importante. Estes sistemas, os tais sistemas de preservação digital, têm por base mitigar riscos, e esses riscos são a todos os níveis, ao nível dos formatos, ao nível da conservação física da informação. Lá está a replicação em Lisboa e no Porto, porque se houver um terremoto em Lisboa, não afetar a informação que está no Porto. Mas também, isto já não tem muito a ver com os sistemas, tem a ver com as normas que estão em torno destes sistemas, mitigar riscos que até afetam a própria organização. E nós, neste projeto, temos com a Justiça. É curioso. Estamos a implementar repositórios quando sabemos já de antemão que parte das organizações que estão associadas àqueles repositórios vão desaparecer até ao final do ano. Mas nós não queremos que a informação desapareça. Portanto, nós não interessa essas organizações que gerem os repositórios, os sistemas de informação que guardam a informação, desapareçam, desde que a informação se salvaguarde. Portanto, temos que ter planos de sucessão instalados, etc. Temos que ter essas precauções. Este tipo de repositórios tem o desenho do OIS, que toda a gente conhece. Nós tivemos a ficar há 20 anos e ainda se mantém atualizado. Mas, sobretudo, tendemos a que eles sejam certificáveis segundo a ISO 16363, que é um conjunto de requisitos para garantir que o repositório em si, o sistema de informação, é confiável. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas também a norma ISO 14721, que é a norma OIS, que no fundo diz quem são os atores, quais são os processos que devem existir dentro destes sistemas. O ponto aqui é que estes sistemas têm normativos que os regulam e que não é sensato acharmos que os sistemas de gestão do negócio implementem estas normas. Estas normas. Aquela ideia do contínuo é bonita, é de facto, há uma escola por si só que promove o archival continuum, assim se diz, não é? Mas na prática isto é muito difícil de implementar porque a missão dos sistemas é muito diferente. Isto é a sensação que eu tenho. Tá, o que é que eu vou falar hoje? Vou falar sobretudo, temos aqui os sistemas de gestão do negócio, têm registro, descrição, os que têm classificação, armazenamento, etc. E estes são os sistemas OIS, ok? Sistemas que têm como missão garantir o acesso continuado à informação. Eu vou focar-me aqui nesta parte da transferência. Aqui outro ponto de interseção que é o acesso. Depois de passar a informação deste âmbito para este âmbito, como é que nós podemos aceder a ela no futuro? Eu não vou focar nessa parte depois. Como é que nós podemos articular estes sistemas? Se tivermos o sistema de gestão documental ou o sistema de gestão do negócio, que é regulado por uma portaria, há uma tabela de seleção e, a partir existe um plano de preservação digital que diz o que fazer essa informação. E, geralmente, se essa informação for de conservação permanente, a sugestão do plano de preservação é, isto deve ser transferido para um sistema OIS. Então, temos o OIS aqui deste lado. E o que eu venho aqui propor-vos é um dos resultados do projeto da iniciativa e-archiving é a utilização do formato de pacote de informação, de empacotamento da informação, que permite transferir informação destes sistemas para estes sistemas de uma forma organizada, estruturada, segura, no sentido de que não vamos perder informação na transferência e que seja mais ou menos compatível com o que se faz no resto da Europa. É isso aí. E sem querer entrar aqui em muitos detalhes, a forma como os pacotes, um dos outputs do projeto é também a criação de especificações. Portanto, descrever como é que esses pacotes devem ser criados. Eles têm várias dimensões, a Janet mostrou esta figura, portanto, temos na base de tudo o que chamamos de Common Specification, que é um conjunto de requisitos que têm que ser implementados para ter um pacote de informação.
Depois temos 3 tipos de pacotes, tem a ver com o standard OIS, mas o que nós queremos saber, o que nós queremos focar aqui é que o ARC-SIP, que é um pacote que é usado para transferir informação de um sistema para outro sistema, implementa os requisitos da Common Specification e alguns requisitos adicionais que têm a ver especificamente com o SAP. Okay? Isto aqui são coisas mais temáticas que explicam como é que a informação deve ser armazenada dentro do pacote. Aqui o pacote é genérico, não quer saber que tipo de informação é que lá guardamos. Aqui entramos em detalhes de que, se for 3D, então temos que ter um ficheiro A, B e C e os metadados devem ser deste esquema, devem ser guardados nestas pastas desta forma. Okay? O que é um ARC-SIP? Não entrando em muitos pormenores. Isto é um exemplo, mas basicamente o que vem a azul são pastas, no sistema de ficheiros, e o que vem a amarelo são ficheiros. Okay? Portanto, o que ele promove é a criação de uma pasta chamada metadata e uma pasta chamada descriptive. Esta aqui é opcional, onde nós guardamos os metadados descritivos, que vai acompanhar o pacote. Tipicamente, esses metadados são necessários, sobretudo, para garantir o acesso, a descoberta da informação do lado de lá, do lado do repositório. E, mínimo dos mínimos, ter uma representação, uma pasta chamada representations e outra representation, que tem um identificador dessa representação, que basicamente tem os ficheiros que nós podemos transportar de um lado para o outro, os anexos. Há situações em que podemos não ter anexos, mas quase sempre temos. Okay? Pastas opcionais, uma pasta de esquemas, que no fundo são os esquemas XML, que descrevem vários ficheiros XML que são transportados dentro do pacote, e uma pasta de documentação onde podemos pôr todo tipo de documentação adicional. É opcional também, pode dar jeito quando os dados que nós estamos a transportar não são autodescritivos. Por exemplo, se tivermos aqui uma base de dados complexa, um CSV com alguma complexidade que não é autodescritivo, o CSV tipicamente não é, então aqui nós podemos pôr documentação de como interpretar aqueles dados. Para quem conhece o OIS, isto chama-se geralmente Representation. Por último, e esta aqui é a parte mais complicada deste tudo, é o Max XML, que é um manifesto, é um invólucro, é um envelope que descreve tudo que vai lá dentro e tem checksums disto tudo. É para garantir que quando a informação chega ao lado de lá, nós temos a certeza que nenhum ficheiro se perdeu pelo caminho, nem nenhum ficheiro foi corrompido durante o transferência. Para apoiar as empresas na adoção deste EAC-SIP, para garantir que não têm que ler uma especificação de, não sei, 200 páginas. Nós consórcio, produzimos ou disponibilizamos um conjunto de bibliotecas e ferramentas que permitem a rápida adoção destes pacotes. Eu queria só salientar que todas estas ferramentas são open source, com licenças não virais, é muito importante, permite-nos incorporar isto nos vossos produtos sem ter que tornar os produtos open source, portanto, isso é importante. E depois, em termos de linguagens de programação, temos aqui 2 implementações em Python, 2 em Java. Esta mais tem um GraphQL, tem uma interface gráfica, e esta é uma biblioteca e também command line, se quiserem, mas sobretudo uma biblioteca que vocês podem integrar nas vossas aplicações se forem Java. E mais recentemente estamos a desenvolver esta, que chamamos .NET ARC-SIP, que é uma implementação em .NET que está a ser patrocinada pelo Wikipédia e vai ser também open source e vai ser disponibilizada daqui a um mês. Assim. Estamos a começar os testes de escala. Tentar fazer simples, 8 GB, 10 GB, para ver se a coisa aguenta. E se tiver os cuidados, às vezes, a transferência envolve volumes dessa natureza. Alguns deles fazem validação já agora, e outros não fazem, só fazem criações. Está bem? Por último, estamos a terminar. Quais são os benefícios para quem desenvolve software de gestão documental ou então software de gestão do negócio, em adotar estes pacotes de informação para transferência de informação? Por um lado, facilita a conformidade legal. Porquê? Porque com alguma facilidade permite a estes sistemas delegar a responsabilidade pela conservação permanente em software terceiros ou serviços prestados por terceiros. Okay? A adoção do EAC-SIP, em particular, tem uma vantagem acrescida. Assim, o EAC-SIP não é exclusivo. Existem vários formatos de empacotamento de dados para transferência. O EAC-SIP tem uma vantagem. Como é promovido pela Comissão Europeia,
existem sistemas na Europa que são compatíveis, ou que viram até muitos outros a vir ser compatíveis com estes formatos. O que garante-vos alguma interoperabilidade a nível europeu. Okay? E operar no mercado europeu, que é uma vantagem interessante. Vocês compatibilizam-se com aquele formato, compatibilizam-se automaticamente com 1, ou 2, ou 3, ou 10 repositórios digitais em Portugal, mas também lá fora. Se tem vontade de expandir lá fora, se já tem mercado lá fora, isso pode ser uma vantagem. A redução de custos também como uma grande vantagem, porque só tem que fazer esta exportação uma vez, não tem que fazer isto para cada par de sistemas. E depois, se compatibilizarem com o EARC, conseguem obter o selo de conformidade, que é um badge produzido pela Comissão Europeia, e o vosso software passa a aparecer no site da Comissão Europeia como sendo uma solução compatível, compliant com as especificações do IARC. Já há uma exposição europeia que pode ser interessante. E quem faz repositórios digitais, as vantagens são mais ou menos as mesmas, mas sobretudo, a facilidade de integrar novas coleções que vêm de outros sistemas torna-se muito mais fácil. Também não temos que estar a desenvolver processos de ingestão específicos para diferentes produtores, digamos assim. Portanto, chega uma nova coleção, é compatível com a Axie que ingerimos direto, muito mais fácil. De resto, as vantagens são mais ou menos as mesmas, portanto, é uma questão de interoperabilidade. Para as instituições de administração pública, eu acho que as vantagens também são interessantes, porque são custos para um lado, porque a partir dos sistemas já são compatíveis com aquilo, facilita a elaboração de cadernos de encargos, isso foi referido, acho que foi, portanto, e para o Alexandre também, se tivermos que pedir cadernos de encargos, queiramos que haja esta compatibilização entre sistemas de gestão do negócio e sistemas de preservação digital, basta fazer referência às especificações e ao selo de conformidade e automaticamente o caderno de encargos é um requisito apenas, não é 3 ou 4 ou 10 páginas de requisitos. Por último, só para não estar aqui a repetir muito, a interoperabilidade internacional ao nível dos arquivos pode ser interessante. Eu aqui o exemplo dos processos clínicos, as pessoas viajam muito para o outro, no país, e se quiserem transportar o seu processo clínico usando EARC-CIPs ou EARC-AIPs, melhor dizendo, pode ser uma forma interessante de ter interoperabilidade institucional a nível europeu. Foi para isso, efetivamente, que a especificação foi criada. E pronto. Obrigado.